Amados irmãos, a paz do Senhor. Que bênção, né? Estamos juntos, completamente juntos. E hoje continuamos Levítico capítulo 12. Ontem fizemos uma pequena introdução. E obviamente uma série de perguntas estão na sua cabeça. E vamos tentar te ajudar hoje. O grande foco com o qual nós estamos desenvolvendo Levítico capítulo 12 Levítico capítulo 12 é continuidade de Levítico capítulo 11, tá? Nós temos que compreender que em Levítico capítulo 11 e Levítico capítulo 12 permanece todo um conjunto de leis de caráter absolutamente higiênico, de caráter absolutamente profilático, de caráter absolutamente voltado a que a saúde existisse no meio do povo de Deus. E eu não estou brincando. Quando eu olho para Levítico capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 8, eu estou vendo Deus protegendo as mulheres do Velho Testamento nesse momento muito difícil que era o parto. E, obviamente, já comecei a provar minha tese para você, te lembrando de Gênesis capítulo 1 e 28, onde Deus disse, olha, é para frutificar, é para se multiplicar, e isso é bênção. Filho é bênção, sexo é bênção, multiplicação é bênção. Veja que interessante o Salmo 127, versículo 3º. Filho é dádiva da parte de Deus. E o Salmo 128, versículo 3º, diz que uma mulher frutífera era considerada bendita por Deus, era bênção. Então, como é que aqui você tem literalmente uma imunda porque acabou de parir? Bem, vamos juntos. Para que você possa compreender esse texto à luz do que está escrito, você tem que andar um pouquinho lá para frente. Porque aqui está minha segunda grande prova de que aqui Deus está protegendo as mulheres no Velho Testamento. Como assim andar um pouquinho lá para frente? Vá para Levítico capítulo 15, tá bom? Vá para Levítico capítulo 15. Mas pastor, e Levítico capítulo 12? Calma. Eu sei o que estou fazendo. Vamos juntinhos. Levítico capítulo 15, lá no versículo de número exatamente, versículo 19, diz assim, capítulo 15, versículo 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na carne, ou seja, aqui está falando do período menstrual, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar nela será imundo até a tarde. Será imundo. E, e olha que interessante, né? E tudo aquilo que sobre ela se deitar durante a sua separação será imundo, e tudo que se assentar ela será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Peraí, mas aqui está falando do período menstrual. Sim, o período menstrual as irmãs sabem e todos nós sabemos que é um período em que a mulher está literalmente purificando todo o seu sangue, né? E por não ter filhos, todo aquele aspecto biológico fantástico ocorre. É um período de muitas dores, é um período de grande sofrimento para a maioria das mulheres, e é óbvio que eu não preciso descrever aqui todas as coisas que nós temos no período do ciclo menstrual. Mas é importante notar que esta parte está literalmente no capítulo 15, e o capítulo 15 diz assim: olha, o fluxo é considerado imundícia. O fluxo é considerado imundícia.
e nós vamos estudar no capítulo 15 a questão do fluxo. Então, a mulher, quando estava no fluxo menstrual, ela era considerada imunda. E o que é interessante é que simplesmente o homem não podia tocar nela, não podia ter com ela relações sexuais. Porque aqui o texto está tentando proteger a mulher da loucura que se vivia nesta época. Você aqui está na idade mais antiga da convivência humana e aqui mulher, minhas irmãs, e literalmente ser em posição inferior era a mesma coisa. Mulher e objeto, neste momento histórico, no mundo, eu não estou falando só dentro de Israel, não, era no mundo, neste momento, mulher e objeto eram a mesma coisa. E a vida, obviamente, feminina era absolutamente difícil, deprimente. Se hoje a vida para vocês, minhas irmãs, já é muito complicada, nessa época, então, era muito comum. Então, simplesmente no período menstrual, alguns maridos de povos que viviam naquela mesma sociedade simplesmente olhar para as mulheres e falarem assim: olha, problema seu que você está menstruada, ou seja, problema seu, eu estou necessitando de sexo e eu quero sexo e acabou. Agora pare e pense, raciocine comigo, minha querida irmã que está me ouvindo. Se o indivíduo ia procurar a esposa no período menstrual para manter relações sexuais com ela, e se simplesmente ele, ao ver parte daquele sangue fluindo da vagina, então raciocine comigo, e ele tivesse simplesmente nojo daquilo, adivinha o que ele ia procurar para se satisfazer sexualmente? Sim, Deus o livre guarde. Era literalmente o sexo anal. Literalmente o sexo anal. Então, o sofrimento da mulher neste período menstrual era muito grande, extremamente grande, porque ou ela servia o poderoso marido, Deus o livre guarde, através do sexo normal, sexo vaginal. Agora, ele vendo e não gostando muito daquele sangue que estava ali, e ela, coitada, com dores, ela, coitada, com cólica, ela, coitada... Eu preciso descrever tudo que as pobres irmãs sentem durante todo esse período. Ainda tinha que servir a porcaria do tarado, me perdoem a expressão, do tarado que não sabia ter considerações por sua esposa e queria a satisfação sexual independente do momento que a pobre estava vivendo. E aí a maioria desses homens obrigava, sim, a esposa ao sexo anal, já que o sexo normal, o vaginal, estava, por assim dizer, horrivelmente sujo, então ótimo, vamos lá, o que eu tenho e o que eu quero é minha satisfação, e acabou, e eu quero, e acabou, e como as mulheres sofriam na antiguidade. Não se tem relatos de outros povos tendo as mesmas determinações que estão aqui em Levítico capítulo 15. Então, quando Deus, em Levítico capítulo 15, diz, a partir do versículo simplesmente 19, quando Deus diz, ela é impura, e não é para você tocar nela, não é para se chegar nela, Deus está, em última análise, não é taxando uma pecha sobre a mulher, ele está, em última análise, protegendo a mulher.
Lembre-se do texto da aula passada que tivemos, do áudio passado que tivemos. Lembre-se, os pensamentos de Deus são muito mais elevados. E Deus chega a dizer, olha, e não é nem para chegar perto da cama que ela está, porque a cama está imunda, não é para chegar perto da roupa dela que está imunda. O que Deus quer é proteger as mulheres. Se os irmãos tivessem a dimensão do quanto as mulheres simplesmente foram protegidas em razão de um texto desse, e o tanto de horror que um texto desse trouxe aos homens de outras civilizações, como é que é? Quer dizer que no período do fluxo você não pode chegar nem perto, nem isso, nem aquilo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu não estou dizendo que esse texto aqui foi o primeiro a existir, não estou dizendo isso. Tanto é que, se os irmãos se recordam, a esposa querida de Jacó, né? Se lembra Jacózinho? E da esposa querida dele, Raquel, a esposa querida de Jacó, chamada Raquel, tinha roubado os ídolos do seu pai Labão. E o que ela fez para esconder para Labão nem procurar lá na tenda dela os ídolos que estavam escondidos debaixo, literalmente, dos vestidos desta mulher. O que ela fez? Ela teve que esconder e teve que dizer mentirosamente que estava nos dias dos costumes das mulheres. Então veja que lá com Labão nem chegou perto porque sentiu literalmente nojo, sem nenhum problema, e não foi ver se realmente a filha dele tinha roubado os ídolos. E aí ela se livrou. Mas você acha que era assim em todas as civilizações? Você acha que era assim? Meu amado irmão, em 90% das civilizações, simplesmente, o homem, no período menstrual, não queria nem saber. Ele não queria saber da dor da mulher, ele não queria saber dos problemas da mulher, ele não queria saber de absolutamente nada. Ele queria era a mera satisfação sexual dele. E foi por isso que simplesmente Deus disse, ela é imunda, não chega perto, não toca nela, deixa a pobre em paz. Está compreendendo? Você está compreendendo que às vezes Deus diz, ó, é imundo, mas é para proteção. Você entende isso? Para proteção. E o que eu acho fantástico, mas fantástico mesmo, é que quando você lê, então, Levítico capítulo 15, você pensa assim, opa, não era o que eu estava pensando, não era o que eu estava discernindo. Aqui as mulheres estão tendo literalmente a chance de respirar, de descansar, de durante esse período tão difícil, que é o período literal da menstruação, ter um pouco de paz. Ter um pouco de paz. Aí pare e pense, será que lá em Levítico 12, Levítico capítulo 12, aonde a mulher passa por um dos momentos mais difíceis da sua vida. Porque agora eu quero que você pense comigo sobre um parto. Vamos lá, raciocina comigo sobre parto. Se a mulher que acabou de parir e sobreviveu, porque raciocine comigo, não eram todas que sobreviviam aos partos da antiguidade. Na antiguidade, aqui, quando o texto foi literalmente escrito, você tinha, sim, mulheres que ajudavam as outras a parir, as chamadas parideiras, as chamadas parteiras, que hoje, graças a Deus, nós chamamos de médicas obstetras. Na época, não eram chamadas de médicas obstetras, eram mulheres que passavam a vida inteira entendendo sobre parto, discernindo sobre parto e que cuidavam de partos, Tanto é que Moisés, que escreveu esse texto, né? Quando Moisés nasce, as parteiras dos hebreus
são chamadas por Faraó na época para matar tudo que é homem. E elas deram uma desculpa tão terrível, elas disseram, não, as hebreias são rápidas, elas são fortes, elas não são como as tadinhas, fraquinhas das egípcias, elas são fortes. Quando a gente mal chegou, já pariram, já sumiram com o filho, já não deu para ver, e aí já era, não tem mais como pegar. Não tem mais como pegar. Olha que interessante. Então veja que a dificuldade do parto não é algo simples. Não é algo simples. Muitas morriam durante o parto. E depois do parto, muitas tinham problemas sérios. E nada mais justo do que Deus dizer por intermédio de Moisés: ô pé Sahara, ô marido, tua esposa acabou de parir, deixa ela em paz. Ela tem o direito de descansar. Ela tem o direito de ter tranquilidade. Olha que fantástico, olha que fantástico. Versículo 12, versículo 1. Perdão, capítulo 12, versículo 1. E falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, se uma mulher conceber e tiver um varão, ou seja, um menino, será imunda 7 dias. Assim como nos dias da separação da sua enfermidade. Ou seja, ele faz referência a Levítico 15. Assim como ela tem direito de ficar tranquila 7 dias porque está menstruada, ela também tem direito de ficar tranquila 7 dias depois que parir. Então, não vai encher a paciência da sua esposa. Não vai atrás do que você não tem direito. Deixa ela descansar, deixa ela ficar tranquila, deixa ela descansar. Olha que interessante. Então raciocine. Quanto à questão relacionada a ser chamada de imunda, é porque Deus estava preservando a saúde dessa mulher e Deus já estava determinando formas de purificação na qual ela se submeteria e que simplesmente a ajudaria a passar por aquele período consequente ao parto de secreções naturais que saem do corpo de uma mulher após o nascimento de uma criança. Todas as irmãs que estão me ouvindo sabem dos naturais corrimentos que saem do útero, que passam pela vagina e que, obviamente, envolvem todos os detritos de tecido, mucosa, sangue e que são chamados pela medicina de lóquios. Lóquios, tá certo? Olha que interessante. Eu estava pesquisando e eu vi que são 2 etapas que normalmente são experimentadas depois do parto pelas mulheres. A primeira etapa é chamada pela medicina de lóquia cruenta, sendo manchada com sangue, todos esses naturais detritos que saem da mucosa da mulher, tá certo? E a segunda é chamada de lóquia alba, porque tem uma aparência mais pálida, mais livre de sangue, mas a mulher fica, sim, expelindo sangue durante 7 dias e saindo tudo. O corpo humano feminino é tão fantástico, que naturalmente vai expelindo tudo o que tem que ser expelido após a criança nascer. Então, olha que interessante. A não ser que haja alguma retenção dos lóquios no útero, então lóquio é tudo que você, mulher, vai expelir depois que essa criança nascer, a não ser que haja uma retenção, e ela não é normal, o normal é que o corrimento ocorra. O corrimento ocorra. E naturalmente isso demora até 6 semanas em certas circunstâncias. Sério. Então, assim, quando você pensa nas leis de purificação depois do parto, você está abrangendo um tempo
em que naturalmente a mulher está expelindo o que nós chamamos de lóquios e que o corpo está limpando esta mulher. O corpo está limpando esta mulher. Então, raciocine comigo. Olha que coisa fantástica que Deus faz com essa mulher. Deus dá a chance a essa mulher num período terrível de maldade e cruento de simplesmente ela ter o direito de ficar 33 dias sendo purificada. Porque raciocine comigo o texto. Olha, fala aos filhos de Israel dizendo, versículo 2 do capítulo 12, se uma mulher conceber e tiver um varão, será imunda 7 dias. Aquele período inicial e grande, né, da exposição e da saída dos lóquios. Aí ela ficava, entre aspas, imunda 7 dias. E o marido não podia chegar, não podia tocar. Deixa essa pobre em paz. Deixa essa pobre em paz. E o que eu acho interessante é que depois desses 7 dias, ela ainda fica mais 33 dias, versículo 4, no sangue da sua purificação. Ou seja, olha que fantástico. Se frequentemente a duração podia chegar até 6 semanas em certas circunstâncias, então as mulheres que tivessem problemas e continuassem expelindo aquele resto de parto, elas têm a proteção exatamente aqui, a proteção de até 6 semanas a mais, porque era, olha que fantástico, 33 dias que ela ficaria no sangue da sua purificação, e olha que fantástico, não precisaria ir nem à igreja, não precisaria ir nem ao santuário, para ficar tranquila, ficar em casa, repousando. Gente, é o que hoje a gente chama de quarentena. É o que hoje a gente tem de quarentena. E nada do marido querer relação sexual, meu amigo. Nada do marido querer impor a ela problemas sérios. Olha como Deus está protegendo a mulher. Olha como Deus está tendo carinho com a mulher. Na medida em que, simplesmente, ela, além de poder ficar em paz, além de poder ficar se lavando, se tratando, se purificando, ali tranquila, não teria outra obrigação a não ser cuidar da criança e dar de mamar ao pequeno. Olha que fantástico esse Deus. Aí vai me dizer que isso aqui é um texto machista, horrível. Ela podia ficar em casa tranquila, absolutamente tranquila. E se tivesse menina, aí era o dobro. Aí ela era considerada cerimonialmente imunda pelo dobro de dias, no caso de meninas. Pessoalmente, eu estava pensando, mas por quê, né? Será que no caso de menina é muito mais difícil? Será que todo o resto de parto vai saindo devagar e por muito mais tempo? Como é que é? Pessoalmente, não encontrei nada na medicina assim para explicar literalmente essa posição de o dobro, o dobro, o dobro, o dobro. Mas que era fantástico, era. Era fantástico, era o cuidado e o carinho. A Bíblia não diz. Eu pessoalmente creio que aqui Deus está dizendo algo maravilhoso. Olha, quando se tem uma filha, o cuidado é em dobro. Quando se tem uma menina, o cuidado é em dobro. A Bíblia não diz isso. Eu é que estou dizendo. A mãe então vai ter o dobro de tempo para ter calma, voltar à vida em sociedade, estar tranquila, estar ali amorosa e recepcionar sua criança. O cuidado é em dobro. É assim que eu vejo o texto. Mas, gente, que Deus maravilhoso, né? Que Deus formidável, que Deus fantástico. A mulher tinha a chance de ter um filho
e de simplesmente não ter que, em 20 minutos depois que teve o filho, ter que se levantar e ir trabalhar. Não, pastor, eu não acredito que tem sociedade que a pobre coitada acabou de ter o filho e tem que se levantar e partir para a vida. Ah, é? Você não sabia, não? Pois é, meu amado irmão, deixa eu te esclarecer um fato. Eu me lembro do meu saudoso pai dizendo que via e conhecia a realidade indígena, mais ou menos ali no norte do país, que é de onde ele veio, né, no Pará, e ele falava para a gente, filhos, as mulheres indígenas, elas parem e depois de parirem, ficam um tempinho descansando, depois já se levantam para voltar à vida. Meu Deus do céu! Eu ficava horrorizado quando meu pai falava disso, sem brincadeira, é sério. Eu ficava horrorizado. Você já imaginou? E naquela cultura, como seria? Não é? Como seria? Acho interessante isso, né? Eu creio que não é só o nosso querido Levítico que traz um fato interessante como esse: deixe sua esposa em paz, né? E para o homem deixar em paz, Deus chama, ó, ela é imunda, aí ele não toca, né? Mas você já imaginou, meu amado irmão, como devia ser difícil a vida dessa mulherada nesta época histórica em que Levítico foi escrito? E se Deus queria simplesmente que o seu povo fosse diferente de todos os demais povos, o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, olha, eu sei que os outros povos para onde vocês vão dificilmente respeitam esse período pós-parto de mulheres, mas eu quero que vocês respeitem. Como eu sei que é difícil vocês respeitarem, então estou chamando ela de imunda e deixa essa menina em paz. E quando ela gerar filhas, aí é para deixar o dobro de tempo em paz mesmo. Deixa em paz. Que Deus maravilhoso, né? Que Deus maravilhoso. Que Deus formidável. E veja que é uma imundície que facilmente se resolvia depois. Por quê? Porque, segundo o que está no texto, ela levaria, depois de todo esse período, até o templo a sua oferta, e com a oferta ela seria considerada novamente limpa, absolutamente limpa. Mas isso é para o áudio de amanhã. Amanhã continuaremos esse importante áudio de Levítico capítulo 12. Assim, nunca mais olhe para a palavra de Deus e ache que a mesma é preconceituosa, que a mesma é machista. Lembre-se, assim como os céus estão distante da terra, assim são os meus pensamentos para os vossos pensamentos, os meus caminhos para os vossos caminhos. E aqui está uma das mais lindas proteções à mulher no Velho Testamento. Minha irmã, Deus te ama. E Deus te ama de forma inigualável. E que coisa fantástica. Não se preocupe, toda vez que houver um texto em que o amor de Deus esteja demonstrado por você, mesmo que de forma indireta, fique tranquilo. Nós vamos te fazer ver e o Senhor há de te abençoar. Ele é Deus que cuida de você desde a tua infância e estará contigo até o último dia da sua vida, porque Ele te ama e te ama grandemente. Amados irmãos, assim terminamos o áudio de hoje e até amanhã com Levítico 12. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.